Mais uma vez, boa noite. Essa é a nossa aula de hoje é sobre ainda a Revolução Francesa, do continuidade às duas aulas anteriores. Na primeira aula falamos sobre como estava a situação da França, contextualizamos a França da época, a crise econômica da França, quais eram os projetos revolucionários que já estavam perigando acontecer na França, quais eram os elementos que proporcionaram, né, o surgimento de uma revolução da envergadura, que foi a Revolução Francesa. E como eu costumo brincar, a Camille é a mãe de todas as revoluções. Veio depois da Revolução Puritana e Gloriosa na Inglaterra, veio depois da independência dos Estados Unidos, mas a revolução que vai ser lembrada como uma grande revolução, o divisor de águas, né, divisor da história, o marco histórico que separa a idade moderna da idade contemporânea, é a tomada da Bastilha, é a Revolução Francesa. Então, nós falamos sobre o marco, né, que é a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Então, aí marca o início da Revolução Francesa, com do terceiro Estado sai da Assembleia dos Estados Gerais e forma a Assembleia Nacional Constituinte. O rei, então, tem suas forças militares derrotadas pelo próprio povo. Muitos militares ficaram do lado do povo nessa revolução, e então é proclamada a nova Constituição, e a monarquia, que era absolutista, precisa então agora reconhecer a nova Constituição e se sujeitar a ela. Acaba então os privilégios da nobreza, do clero, o próprio clero católico é obrigado então a também ficar sujeito ao Estado, na Constituição Civil do clero. Então agora surge a noção de cidadania, de nacionalidade, tal como a gente conhece hoje, surge na Revolução Francesa. O rei então não aceita, né, está sujeito a uma Constituição, ter o seu poder limitado, ter o seu poder dividido com o parlamento, com o judiciário. Essa divisão, então, ele não concorda, ele se vê como um ungido de Deus, né? Aquela ideia do Jean-Jacques Bossuet, Thomas Hobbes. Ele tenta fugir, é interceptado na fronteira, na cidade de Varennes. Ele, então, é levado de volta para Paris, é julgado e condenado à morte. Então, marca o fim da monarquia absolutista na França definitivamente. A rainha também é executada um ano depois, o filho dele morre, né, o sucessor ao trono morre na prisão, provavelmente de alguma doença pulmonar, e começa então um período republicano. Tá? Então, mais uma etapa da Revolução Francesa. O período republicano nós vamos então separar em Convenção Girondina, Convenção Jacobina, que é a fase do terror, e o Diretório. Aí tem o golpe do 18 Brumário e dá fim, então, à Revolução Francesa, quando Napoleão, então, dá um golpe e propõe o consulado, institui o consulado. Aí acaba a Revolução Francesa. Então, a Revolução começa em 1789 e vai até o 18 Brumário em 1799. Então, hoje falaremos sobre a República Francesa, a Primeira República. E vai ter, durante o decorrer da história da França, uma série de retrocessos e avanços, né, com relação à forma de governo. Depois que a Revolução Francesa é derrotada, tem o Império Napoleônico. Napoleão é derrotado, tem a restauração Bourbon, quando Luís XVIII toma o poder. Ele é deposto, tem outro período republicano. Depois o Napoleão III, sobrinho de Napoleão, é eleito presidente, mas ele dá um golpe. Aí tem novamente o Império Napoleônico, Terceiro Império. E depois, então, tem a República novamente, que é a República que conhecemos hoje. Então, eles estão na Quarta ou Terceira República. Então, e como a Revolução Francesa ela é influente, né? Como a República Francesa é influente não só na Europa, mas também aqui na América. Ela vai influenciar as independências da América Espanhola
vai influenciar rebeliões aqui no Brasil, como a Conjuração Baiana, e também vai influenciar diretamente a nossa República. Nossa República, a experiência republicana é uma mistura da República Americana com a República Francesa. Então, primeiro, essa fase republicana da França, chamaremos então de Convenção Nacional. Tá? Convenção Nacional. Vai de 1792 a 1795. E aqui é importante a gente falar de outra herança, além da República, além dos valores políticos dados à população, à cidadania. A gente tem que falar também da divisão política, ideológica que a gente vê até hoje no mundo ocidental. E aqui no Brasil, a gente vê uma polarização muito grande nos últimos anos. Nos últimos tempos, nós temos, então, a polarização da esquerda, da polarização da direita, né? A extrema-direita agora no poder, representada, então, pelo atual presidente, pela bancada, a maioria da bancada do Senado, do parlamento brasileiro se considera, então, conservadora, mas até então ser de direita era considerado um palavrão. Você xingava alguém de direita, a pessoa se sentia ofendida. Mas qual é a diferença de esquerda e direita? Será que alguma de vocês duas pode me falar rapidamente qual é a diferença na cabeça de vocês sobre direita e esquerda? E a gente vai então engatar com o nosso assunto sobre a Revolução Francesa. Será que alguém pode me falar qual seria a diferença entre esquerda e direita no espectro político do Brasil atualmente? Bom, então a gente pode dizer que a diferença está principalmente relacionada à Revolução Francesa. Essa diferença surge na Revolução, onde atualmente nós dizemos que políticas que focam mais na igualdade de direitos, mais no favorecimento das classes mais baixas, mais pobres, na luta por direitos iguais, nós dizemos que é da esquerda. Enquanto que aqueles que são considerados conservadores prezam mais a liberdade do que a igualdade, né, que estão associados muitas das vezes ao capital, aos donos do capital, o que a gente chama hoje de burguesia, os donos do capital, nós chamamos de direita. Geralmente a esquerda, ela é, se não revolucionária, ela é progressista. Ela pensa sempre no avanço da sociedade, ampliar as conquistas políticas para todo mundo na sociedade. Enquanto que o pessoal da direita é mais conservador, nem pode falar em revolução, e progressão também é algo complicado, né? Eles são ciosos dos valores, né? Já colocados na sociedade, os valores já enraizados na sociedade. Por isso que a gente vê hoje em dia na política esse bate-boca terrível, né? Entre a esquerda e a direita. Mas de onde vem essa diferença? Vem da Revolução Francesa, durante a Convenção. A Convenção, então, ela, depois que o rei é decapitado, é proclamada a República na França, meio que a Convenção, que é o parlamento, ele vai agregar tanto o executivo como o legislativo, quanto o judiciário. Tudo vai ficar concentrado na Convenção, porque a França está num período de instabilidade tremenda, né? A Revolução ela é vitoriosa, mas ao redor da França, os países como Áustria e Prússia, que são absolutistas, tentam então invadir a França para acabar com a Revolução e evitar que a Revolução se espalhe pela Europa. E, por outro lado, também dentro da própria França, há conspiradores que não concordam com os rumos da Revolução, que não concordam nem com a Revolução propriamente dita. Mesmo muitos burgueses eram contra a decapitação do rei. E pessoas do povo, principalmente as pessoas mais religiosas, também não gostavam como a Revolução tratava a religião, fechando as igrejas, perseguindo os padres. Então havia havia a ameaça não só externa como interna também.
Então, para acabar com essa ameaça, a convenção, que é o governo, é o legislativo, tendo prerrogativas tanto do executivo quanto do judiciário, também tinha um tribunal que cuidava de supostos traidores, um comitê voltado para lutar contra os invasores e também os deputados, né, eles debatiam como seriam então os rumos da revolução. Então, de 1792 a 1793, quem dominava a convenção, né, eram os chamados girondinos. De 1793 a 1795, nós temos então os jacobinos. Mas quem são esses caras? Bom, imagine, igual a Câmara dos Deputados é hoje aqui no Brasil, o Congresso americano, o Parlamento alemão, você tem os assentos, né, dos deputados. E eles, na França, eles sentavam de acordo com suas posições políticas. Os que sentavam à direita eram chamados de girondinos, a maioria vindo de uma região chamada Gironda. Os girondinos eram representantes da alta burguesia, não concordavam com a ampliação de direitos a toda a população. Pelo contrário, né, a burguesia ela começa revolucionária, liderando os camponeses, o terceiro estado, mas assim que ela consegue o poder, ela destrói o antigo regime, ela se torna conservadora. Então, os girondinos, representantes da alta burguesia, donos do capital, donos de manufatura, de bancos, de minas, de companhias de comércio, não querem ampliar os direitos aos sans-culottes, por exemplo, aos camponeses, aos artesãos pobres, nada disso. Eles querem, então, tocar o governo de acordo com seus interesses. À esquerda sentava, então, os jacobinos. Os jacobinos, eles eram, então, mais radicais, representantes da média e baixa burguesia, buscavam apoio político, sobretudo nas classes menos favorecidas, os sans-culottes. Então, daí que vem essa diferença, né? O pessoal da direita, os girondinos, eram conservadores, alta burguesia. Do outro lado, nós temos então os jacobinos, membros da média e baixa burguesia, que buscavam apoio político junto aos mais pobres e defendiam maior participação popular na política. E o pessoal que ficava no meio, que era a planície ou pântano, eles geralmente apoiavam quem estava no poder. Isso lembra muito o Brasil, né? Se você parar para pensar, né? Tem muito a ver. Então, no primeiro momento, os girondinos dominavam a convenção. Então, eles faziam de tudo para limitar o acesso dos mais pobres à política. Por exemplo, só poderia votar quem tivesse, então, uma renda. Então, o voto era censitário, não era universal. Um ano depois, entram os jacobinos no poder. Eles se tornam maioria e aí, então, dominam a convenção, dominam o governo. E, então, eles fazem uma série de medidas para tentar conter a fúria da população, porque a população ainda passa fome, tem a ameaça do exército estrangeiro de invadir a França. Então, os jacobinos eles estabelecem uma nova constituição, protegendo os mais pobres, ampliando a participação política, institui o sufrágio universal. Então, com os jacobinos, todos os cidadãos podem votar, é claro, os homens. Cria o chamado Comitê de Salvação Nacional, que é um comitê, né, um órgão para lutar contra os invasores. Então, a partir desse momento, todo cidadão pode lutar para defender seu poder, seu governo, o seu país. Não era apenas uma prerrogativa da nobreza, como era antigamente, não era mais um privilégio da nobreza. Então, agora, os cidadãos podem lutar e devem lutar para proteger seu país. Mantém o preço dos salários no nível, né? Porque os patrões sempre querem pagar menos. Controla, então, o preço dos salários, controla o preço dos alimentos, impedem a especulação, tal como está acontecendo hoje no Brasil, com vários gêneros alimentícios, né? Principalmente o arroz. Para evitar que isso acontecesse naquele momento de tanta instabilidade econômica e política, o governo, então, congelou o preço dos alimentos.
E aquele que tentasse especular, guardasse, né, os alimentos para tentar vender mais caro depois, era preso pela Revolução. Então, também os aluguéis, manter um preço dos aluguéis baixo, para que os pobres possam ter onde morar, ter o que comer, e instituem a escola pública como hoje conhecemos. Mais tarde, Napoleão Bonaparte, o general Napoleão Bonaparte, quando se torna, então, cônsul da França, ele estabelece, então, que a obrigação do governo cuidar da educação dos seus cidadãos. Então, isso é outra herança da Revolução Francesa, a escola pública. E também eles dão fim à escravidão nas colônias. Eu falei que uma das grandes conquistas da Revolução Francesa era o fim da servidão. Então, com o governo jacobino, eles também acabam com a escravidão na Guiana, no Haiti, na África, e criam também o Tribunal Revolucionário. Como eu falei para vocês, havia muitas pessoas dentro da própria França que tentavam, então, solapar a Revolução, lutavam contra a Revolução, espionavam, sabotavam, então, também roubavam, especulação com o preço dos alimentos. Tudo isso, então, era considerado traição à Revolução, traição ao povo francês. E aí começa a chamada Era do Terror na França. Porque aí, então, cara, o vizinho que não gostava do outro entregava, então, o vizinho para o comitê revolucionário. Essa pessoa, então, era julgada e, fatalmente, ela era guilhotinada, assim como o rei foi. Um caso emblemático disso é o químico francês, um grande cientista. Qual é o nome dele? Era o... Agora não me lembro o nome desse cientista, mas ele foi um grande... descobriu muita coisa, foi um grande cientista, contribuiu muito com a química francesa. Está na ponta da língua. E agora eu não lembro o nome dele. Mas que ele e a esposa dele faziam várias pesquisas, contribuíam muito com a ciência, eram filósofos também, né, iluministas, apesar de serem nobres, apoiaram a Revolução Francesa. É curioso que a gente fala muito da burguesia, do povo, mas alguns nobres, mais para frentex, mais progressistas, membros da igreja, apoiaram a Revolução. Então, esse químico, ele sofreu também com a inveja de outros, né, intelectuais que tinham inveja das conquistas dele, e ele foi então falsamente incriminado ele era tesoureiro da Revolução, foi incriminado injustamente como sendo desviando recursos, e aí então ele foi também decapitado. Então virou o que a gente chama de Era do Terror, por quê? Porque as pessoas começaram a ficar com medo. Qualquer um, então, era decapitado. E o líder jacobino nessa época era um cara chamado Robespierre, também chamado de o Incorruptível. Entre outros, tinha o Marat. Não sei se vocês já viram uma pintura francesa muito famosa, que é um homem numa banheira, uma prancheta, pena na mão, tinta, escrevendo, e ele está esfaqueado, sangrando, né, agonizando na banheira. O Marat tinha problema de pele, ele tinha que ficar numa banheira, então, mesmo trabalhando. E ele é assassinado por uma jovem e fanática também. Também tinha o Danton, que apoiava o Robespierre. Ele também é decapitado pelo próprio Robespierre. Então, Robespierre começa a caçar os supostos inimigos da Revolução. E uma coisa que a gente tem que tirar de lição disso tudo, que todo mundo que defende, né, atitudes muito radicais, com punição a crimes, e passando por cima até mesmo, né, da justiça, do que é certo. Muitas das vezes a gente vê um político sendo preso, né, tipo o Witzel mesmo, mas ele foi, não estou defendendo o cara, mas há muita coisa errada no processo de impeachment dele, né? E muita gente bate palma, né? Por mais que ele não seja flor que se cheire, a gente tem que lembrar da Revolução Francesa, que quem defende a guilhotina fatalmente entra na fila também. E foi o que aconteceu com Robespierre. Ele que perseguiu, matou tanta gente porque achava que a revolução era a coisa mais importante,
né? Então isso justificava os atos dele. Foi incriminado também por roubo, né? Corrupção. E aí ele, que era incorruptível, também foi decapitado. Então, nesse mar de sangue, a alta burguesia então tenta dar um basta ao governo jacobino. E aí então eles fazem um golpe de Estado e tiram, né, os jacobinos do poder. Chamaremos esse processo, esse golpe, de reação termidoriana. Reação porque é uma resposta, né, aos excessos dos jacobinos. Então, os girondinos fazem a reação termidoriana. Veja esse termo, termidoriana. O que é isso, termidoriano? Tem a ver com termidor. Então, assim, como a base da Revolução Francesa era também as ideias iluministas, né, a crença na racionalidade humana, e também uma crítica muito forte à igreja, ao cristianismo, principalmente o católico. Então, os revolucionários pensavam, então, numa religião mais natural, a racionalidade, então, favorecendo o culto à natureza. Os iluministas acreditavam não no Deus dos cristãos, eles acreditavam em Deus, não eram ateístas, a maioria deles, mas eles acreditavam num Deus que se confundia muito com o próprio cosmos, com a natureza. Então, eles substituem o calendário gregoriano, né? O calendário lá do Império Romano, adaptado na Idade Média pelo papado, o Papa Gregório, substitui então esses meses com o nome de deuses e imperadores para um nome que tem a ver com o clima, com a estação do ano, com a natureza. Então, por exemplo, o mês que ventava muito era simplesmente chamado de ventoso. Quando tinha muita névoa, né, no começo do inverno, era brumário, de bruma, de névoa. Quando era necessário colher as frutas, então era frutoso. E na época de um dia muito quente, a época dos dias quentes, o verão, termidor. Então, o termidor, a reação termidoriana foi no mês do termidor, por isso esse nome. Mais tarde vamos falar sobre o golpe do Napoleão Bonaparte, então, golpe do 18 de Brumário. Brumário, novembro, época já chegando o inverno, então você tinha muita névoa, muita bruma, Brumário. Então, os girondinos anularam todas aquelas conquistas que favoreciam os mais pobres, como o tabelamento dos salários, tabelamento dos alimentos, dos aluguéis. Acabaram com o fim do Comitê de Salvação, com o Tribunal Revolucionário, acabaram com tudo isso. Inclusive, até voltou-se à escravidão. E aí acabaram também com o voto universal em restituir o voto censitário. Sempre, claro, favorecendo a alta burguesia, os seus interesses da alta burguesia. Só que a isso tem uma resposta popular. A população começa a se rebelar. Então é instaurado um novo tipo de governo, não mais a convenção. Agora eram eleitos 5 diretores, uma espécie de um comitê de 5 presidentes que governaria então essa nova fase, chamaram de diretório, substituindo então a convenção, que era o legislativo, né, que concentrava tanto o poder judiciário quanto o executivo. Agora nós temos um governo em que tem um executivo, que é o diretório. Quem vai governar é o diretório. Então, fim da participação popular, definitivamente. A eleição desses 5 diretores ficava a cargo da burguesia. E aí, então, em resposta à população, em resposta à opressão, à inflação, à miséria, à fome, a insatisfação popular, então, ela vira uma rebelião dentro da própria França. Então, além de conter os inimigos externos, tinha que conter também essa rebelião popular. E essa rebelião popular ficou muito famosa com um cara chamado Greco Babeuf. Ele então lidera a chamada conspiração dos iguais. Então ele queria dar um golpe de Estado, queria convocar a população para dar um golpe de Estado e estabelecer um governo realmente igualitário, onde toda a população, mesmo a mais pobre, pudesse participar do governo. Isso aconteceu então em 1796.
para então sufocar essa rebelião, né, que quase levou ao caos, à anarquia, quase provocou uma nova revolução dentro da revolução. Então, e isso vai servir até de inspiração para os socialistas que virão depois. O Karl Marx se inspira também nesses eventos. Então, surge nesse meio termo um jovem general, não necessariamente francês, ele era originário da Córcega, que hoje pertence à Itália, ele era da baixa nobreza da Córcega, o corso general de 26 anos, Napoleão Bonaparte. Ele, então, liderando um exército esfaimado, um exército mal treinado, mal equipado, enfrentando exércitos muito maiores, muito melhor equipado e treinado, exércitos profissionais, que eram da Áustria, da Prússia, da Inglaterra, da Espanha. Mesmo em número reduzido, o exército dele sempre vencia. E então esses milagres que ele fazia com o pouco que tinha chamou a atenção da alta burguesia e também da população que via ele como um herói. Então a gente está falando de Napoleão Bonaparte, a quem o filósofo alemão Hegel chamou de o filho do destino, o filho do século. Napoleão, então, vira uma espécie de super-herói para os franceses e a burguesia vê nele como um líder nato, um líder que poderia, então, pôr ordem na casa, alguém carismático junto ao povo, mas firme, um homem de pulso firme para botar ordem. Então, meio que abrindo espaço, né, diante do diretório incompetente, Napoleão Bonaparte, então, dá um golpe de Estado em 9 de novembro de 1799, que chamaremos então de golpe do 18 de Brumário. Ele então dá fim à Revolução Francesa. Com medo, para a burguesia haviam dois problemas. Um problema era que a Revolução desse errado e que aí voltasse a monarquia absolutista, né? Os Bourbons voltassem ao poder, agora de maneira absolutista, e, por outro lado, que o povo tomasse o poder. Então, precisavam dar fim à Revolução. Então, um processo de 10 anos de Revolução, surge Napoleão Bonaparte. Então, ele consegue vencer tanto as forças reacionárias externas, quanto ele consegue colocar ordem na casa. E, então, acaba a Revolução, vem uma nova era, que é a chamada de Era Napoleônica. A primeira fase da Era Napoleônica é a Era do Consulado. Ele se inspira muito na Roma Antiga, tanto é que os deputados, né, do diretório que governavam a França, eles usavam tipo por cima, é claro, da roupa, né, ocidental, francesa da época, terno, gravata, casaca. Eles usavam, então, uma estola, né, uma espécie de... os romanos usavam uma estola vermelha para simbolizar a República. Muitos símbolos da República Romana foram adotados pela República Francesa. Então, o Napoleão, ele se inspirando na República Romana, ele então cria a figura do consulado, né? Mais ou menos como foi o triunvirato romano. Você tinha o Júlio César, o Crasso e o Pompeu. Mais tarde, Lépido e o Marco Antônio e o Otávio César, né, o filho do César. Então, 3 generais governando. O Napoleão cria o consulado, onde 3 cônsules governariam a França. Mas, na verdade, o que se torna não é mais uma república, e sim uma ditadura. Então, ele se inspira muito no Júlio César. Ele se vê como um novo Júlio César. Alguém que, então, incorruptível também, vai salvar a República Francesa. Então, ele dividia o poder com Roger Ducos, Sieyès, formando então esse triunvirato, né, o consulado, mas, na verdade, é uma ditadura personalista do próprio Napoleão. Depois ele manda os Roger Ducos e o Sieyès pastarem, se torna, então, cônsul, mais tarde, cônsul vitalício, né, ele só sairia do poder morto, mais ou menos como Júlio César, só que ao invés de ser esfaqueado nos idos de março pelo próprio filho, o Napoleão, então, depois do consulado vitalício, ele se torna imperador da França após uma consulta popular. Ele viu o seguinte: olha, a gente tem que evitar que haja
uma volta à monarquia, né? Então, para evitar que os Bourbons voltassem ao poder, ele então se estabelece como imperador dos franceses. Aí começa o Império Napoleônico e ele bota fogo na Europa e no mundo inteiro, né? Influenciando principalmente a história da América, né? O Dom João com a corte, né? Toda a burocracia portuguesa, ela vem para o Brasil. A sede do Império em português passa a ser o Brasil. Se acontece a independência da América Espanhola, é influência também no Napoleão, que prende o rei da Espanha. Então, gente, alguma dúvida até aqui? Algum problema? Vocês querem fazer algum comentário? Então, meninas, eu vou tirar nossa fotinho comprobatória. Não saiam ainda.